Olá, meu nome é Cleverson Aranharte dos Santos e você é bem-vindo ao meu canal. Estamos aqui para fazer uma pergunta de louca porque me fazem todo dia. De que igreja você pertence e de como surgiu tantas religiões por aí? Então, né? Pois é, mano. Eu também, pelo menos a primeira pergunta que você fez, né? De que igreja você pertence, qual igreja você congrega, de qual ministério você frequenta, etc, etc, né? Eu acho que a primeira resposta que nós temos eu creio que Mateus capítulo 16, versículo 18, nos ajuda bastante a entender, né? Porque se você puder ler, mano, aí eu comento, por gentileza. Mateus 16, 18. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ok. Então, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui o Senhor está dizendo sobre essa pedra no sentido de essa rocha, né? Uma versão mais fiel. Sobre essa rocha, que era ele mesmo, né? Edificarei a minha igreja. A minha igreja, o Senhor Jesus falando, a minha igreja, né? Por que a minha igreja? Embora aqui o verbo é futuro, né? Isso aconteceu em Atos capítulo 2, né? Dias de Pentecostes, né? Cumprindo-se dias de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus veio habitar na terra, nos crentes e sobre a igreja, né? E sobre os crentes, que é a igreja. Lembrando que crente é todo aquele que crê em Jesus, né? Não por. Perfeitamente, mano. Perfeitamente. É, então, aqui o Senhor fala claramente: edificarei a igreja de Cristo, né? A igreja de Deus, né? Então, isso é importante nós compreendermos, né? Que não tem a minha, a sua igreja, a igreja do pastor fulano, do pastor Beltrano, né? Igreja XY, de alguém que fundou, né? Em algum tempo da história do cristianismo. Não. Inclusive, mano, foi bom nós entrarmos nesse assunto de fundação de igreja, porque também nós podemos comentar um pouquinho sobre como que surgiu diversidades de igrejas, né? Tantas igrejas, tantas placas dizendo ser igreja, igreja de Deus, igreja de Cristo, quando ela é uma só, né? Mas vamos por partes, então. Vamos ler uns versículos ali em Atos capítulo 20. Se você puder ler para nós, mano, é Atos capítulo 20. Eu creio que o versículo 17, se você puder ler ele isoladamente, primeiro para nós. E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. É, pois é, então, de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Então, aqui Paulo, né, mandou chamar os anciãos de igreja, né, da igreja, perdão, os anciãos de Éfeso. Agora, lê para nós, mano, por gentileza, versículo 29 e 30. Porque eu sei isto que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que de entre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Olha que coisa. O apóstolo Paulo, reunindo, né, os anciãos de Éfeso, de Mileto, né, mandou chamar os anciãos de Éfeso. Ele discorre várias situações aqui, né, vários ocorridos, acontecidos, né, citando aquilo que ele não cessou dia e noite, né, de aconselhar os irmãos, etc. Mas quando ele chega aqui, que é importante para esse assunto que nós estamos nos falando, ele fala, porque eu sei no versículo 29, isto é,
Ou eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Esse período aqui, porque eu sei isto, que depois da minha partida, né? Ou seja, na partida dos apóstolos desse mundo, que foi logo no primeiro século, logo no primeiro século após Cristo, nós vamos ver que pelo menos o primeiro e o segundo século, nós vamos ver ali um período da igreja que é conhecida profeticamente como o tempo da igreja de Éfeso, que o Senhor Jesus pede para João escrever as cartas lá em Apocalipse. Ali nós estamos vendo que já ali de começo eles deixaram o primeiro amor. O Senhor tinha contra eles que eles tinham deixado o primeiro amor. Então esse é um período da igreja. Depois, logo ali no terceiro século, mais ou menos, nós vamos ver o tempo de Esmirna, que também é uma carta profética que o Senhor Jesus fala lá em Apocalipse, embora o Senhor não tenha nada contra eles ali, porque eles eram perseguidos de morte, né? Nós vemos ali, é interessante nós compreendemos esse tempo da igreja, porque isso vai nos responder como que surgiu, né, tantas placas de igrejas, né? Só que tem uma que logo do período de Esmirna, porque ali nós vamos ver o quê, por exemplo? Esse período de Esmirna, profeticamente, que o Senhor deixou em Apocalipse para nós, a palavra de Deus nos fala, era o período que os cristãos eram perseguidos de morte, é o período da Inquisição. Eles eram perseguidos de morte. Ali nós vemos Satanás rugindo como um leão, aterrorizando os cristãos e levando eles à morte mesmo, né? Era entregado à mão do imperador, né? Eles eram martirizados, né? Como manjares, alimentos de animais ferozes, como o próprio leão, né? Nas arenas do Aerópago, aquela coisa toda que nós já conhecemos já na história. Não vamos entrar nos pormenores, até porque ficaria muito extenso aqui, né? Mas por volta de 313, quando iniciou o período de Pérgamo, nós vamos ver ali uma estratégia do inimigo mudando, né, a sua maneira, vendo, né, porque, claro, em Esmirna era o Império Romano, né, energizado, né, o imperador por Satanás, perdendo de 10-0, por assim dizer, porque quanto mais se martirizavam cristãos, mais se convertia a Cristo. E o Senhor tinha um testemunho. E o inimigo, vendo isso, ele mudou a sua estratégia. Ele deixou de rugir como leão e se transfigurou de anjo de luz. Porque o que aconteceu? Na próxima dinastia, vamos dizer assim, o próximo imperador, conhecidíssimo, né? Porque eu creio que no período de Éfeso e de Esmirna, o imperador é conhecido um como sanguinário, outro como incendiário, né? Então eles perseguiam os cristãos. Mas quando veio Constantino, o que ele fez? Por assim dizer, né? Ele abraçou o cristianismo e obrigou que, que todos se batizassem e se convertessem ao cristianismo, quando, podemos dizer assim, né? Ninguém poderia fazer isso, mas, por assim dizer, ele quis oficializar o cristianismo. Porém, ele foi muito mais além do que isso, porque aí, o que ele fez? Ele fundou o catolicismo romano, emprestando utensílios, por assim dizer, de Israel, né? Mandou edificar um templo e por aí começou, né? Que é aquele assunto, né? Um assunto de um tema, né? Que eu não sei se você tem essa pergunta, viu, Cleverson? Mas sobre o templo, né? Sobre a igreja também, edifício físico, né? Mas Sim. depois nós falaremos disso. Então, por ali começou. A primeira denominação religiosa que foi criada pelo homem, não por Deus, a única que Deus Na questão criou. na questão do cristianismo foi a religião católica. Perfeitamente, mano. E porque, exatamente. Então,
e foi o primeiro templo que ele edificou, né? Chamando já um templo físico de igreja, e foi duas eras do período cristão, porque o catolicismo, por assim dizer, ele reinou de Pérgamo a Tiatira. Foram por volta de 1.100 anos, né? Conhecido muito pela a literatura, o livro escrito pelo irmão Andrew Miller, A História da Igreja. Eu creio que tem volume 1, 2 e 3, né? Se alguém quiser depois pesquisar e ler. Tem muitos detalhes ali maravilhosos ali, né? Mas, voltando a dizer, então o catolicismo levou, né, todo esse período cristão de Pérgamo e de Tiatira, foi por volta de 1.100 anos, até que as misericórdias do Senhor, né, usando um próprio monge, né, um padre monge culto chamado Martim Lutero, conhecido por muitos, né, usou ele para reformar, para trazer a reforma. Só que, claro, né, o que nós devemos entender que era o início do período de Sardes ou de Sardo, né? Que o que aconteceu ali? Eles tinham que julgar o sistema, ali eles tinham que julgar o sistema e não dividir, porque mesmo no catolicismo, desde a partida dos apóstolos, desde os primórdios lá de Atos 2, quando o Senhor inaugurou a igreja, que veio todo esse período até por volta de 1526, creio eu, não precisamente, mas é por volta de 1500, 1526, o que aconteceu? Eles reformaram, né, julgaram o sistema, e aí entrou o período de Sardes ou de Sardo, que era o protestantismo, o período do protestantismo. E a partir de então, o que eles fizeram? Surgiu, né, novas ideias de novos templos e de novas igrejas, né? Começou a sair placas de igrejas, né, denominações religiosas, instituições religiosas, porque eu creio, eu posso estar errado aqui, mas que eu me recordo agora da história da igreja, que foi escrito pelo irmão Andrew Miller, que a segunda igreja fundada foi a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra. Então, a partir de então, já passou a ter duas instituições religiosas fundada e criada pelo homem. Enfim, depois surgiu a dita igreja, deixa eu me recordar aqui, metodista, depois a própria luterana em homenagem a Martim Lutero, depois a presbiteriana, depois a batista, e foi surgindo essas igrejas até os dias de hoje, né? É um número muito, como que eu poderia dizer assim, significativo e insignificativo ao mesmo tempo, porque não é a igreja de Deus, confundido muito por muitos cristãos, né, que pensa que por estar dentro de um templo físico, né, de pedras construído por mãos de homens, né, todo um sistema clerical ali dentro, isso leva a pessoa a pensar que aquilo é a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo não é nada disso. Voltando a dizer do versículo lá de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas então alguém poderia dizer assim, né? Então o que é isso, né? Se as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Porque essa edificação de Deus, ela é perfeita. Ela é feita como? Salvando o homem. Salvando o homem. Era como se o Senhor, era como não, né? O Senhor salva o homem, né? Deus salva o homem por meio do evangelho. O homem estava perdido, né? Estava perdido, estava em trevas, morto espiritualmente. E a palavra de Deus vem, né?
através do Espírito Santo de Deus, aplica a vida nele, ele passa a ter vida divina, crê no Evangelho e é selado com o Espírito Santo de Deus, e ele passa a ser um membro do corpo de Cristo, que é a igreja. E Ah, também a questão que depois que ele é selado, ele passa a ser templo do Espírito Santo, né? Que é uma outra questão, que a igreja mesmo não é uma questão de templo de tijolos ou alguma coisa assim, né? sim. E vamos ler um versículo, mano, só para nós entendermos. Colossenses, capítulo 1. Uhum. Só um minuto, deixa eu abrir aqui os livros. Colossenses, capítulo 1. Embora tenha outras passagens que a palavra de Deus nos fala do corpo de Cristo, mas eu creio Uhum. que em Colossenses, capítulo 1, ele deixa claro, Colossenses, capítulo 1, versículo... deixa eu pegar aqui certinho. Acho que o versículo 18. Versículo 18, mano, por gentileza. 18. Isso. E ele é a cabeça de todo o corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Olha só, para que em tudo tenha preeminência. Quando ele fala, e ele é a cabeça do corpo da igreja, porque a cabeça do corpo da igreja é Cristo, né? Lembra que ele disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque ele é a cabeça do corpo, né? O que nós não devemos confundir é a edificação dos homens, a edificação que ficou na mão dos homens. Os homens edificam com palha, com feno, com madeira, mas a edificação de Deus é com ouro, prata, pedras preciosas, né? Mas a falha está no homem. A divisão em toda a história do cristianismo, porque é importante nós entendermos também que, ainda que foi fundado o sistema católico, metodista, anglicano, batista, adventista, não importa. Se tem uma alma salva lá pelo sangue de Cristo, ele é membro do corpo de Cristo, ele faz parte da igreja, porque a igreja é o conjunto de todos os salvos que forma, né? Que forma a igreja. É o conjunto de todos os salvos. Então, essa ideia de, aliás, melhor dizendo, né, mano, deixa eu reformular aqui a pergunta que você fez, né? Aliás, as duas, né? Que a primeira você perguntou essa ideia de que as pessoas querem saber de que igreja que você é. Bom, se ele for um salvo, né? A Já única, né? salva e remido, salvo e remido pelo sangue de Jesus Cristo, que é o mesmo cabeça desse corpo, é a mesma igreja que a dele é a nossa, porque nós é que formamos a igreja de Deus, né? É o conjunto de todos os salvos, não uma organização religiosa, né? Um templo físico de pedra, uma placa, uma instituição que um homem fundou, que um homem criou, que não seja aquela que Cristo fundou em Pentecostes, né? Aliás, cumprindo-se o dia de Pentecostes em Atos 2, né? Ali sim Cristo inaugurou a sua igreja. Até mesmo porque lá em Mateus, né? Não sei se você leu Mateus capítulo 18, perdão, 16, versículo 18, que ele fala assim, edificarei a minha igreja, aqui foi a primeira vez que o Senhor Jesus citou a igreja, né? Pela primeira vez, a eclésia, né? Os chamados para fora, foi citado pelo próprio Senhor Jesus. Ele disse, edificarei, que era futuro, e isso aconteceu quando? A inauguração da igreja? Em Atos capítulo Atos 2, 2, versículos 1 e 2, né? versículos 1 e 2. Ô, mano, se você puder ler, eu creio que... Vamos abrir aqui. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos coordenadamente no mesmo lugar,
concordentemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Olha só, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. No versículo 13 do capítulo 1, nós vamos ver que esse grupo de pessoas que subiram a esse cenáculo, eles estavam reunidos nesse lugar. Lá fala que eles habitavam, né? Vamos ler ele, só para não ficar só nas nossas palavras. Por gentileza, mano. 1:13. Isso. Atos. E entrando, subiram ao cenáculo, onde estavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Então, olha só. E entrando, subiram no cenáculo, né? Depois, mais para frente, nós vamos ver que essa quantidade, né? Que eram quase 120 pessoas, né? Depois, se alguém quiser, pode editar aqui capítulo 1 e 2 de Atos. Mas então, esse grupo de pessoas aqui, quase 120 pessoas, que subiram esse cenáculo, eles eram um grupo de pessoas. Mas quando eles desceram, porque cumpriu-se os dias de Pentecostes, eles desceram em unidade. O que é isso, unidade? É o corpo de Cristo. Subiram um grupo e quando eles desceram foram uma unidade, porque aqui foi quando o Senhor cumpriu a sua promessa lá em Mateus capítulo 18, perdão, capítulo 16, versículo 18, que edificarei a minha igreja, só que aqui ele inaugurou. Aqui, Nós também podemos falar da passagem de 1 Pedro 2, versículos 4 a 10. O que você acha? sim, mano, deixa eu só concluir então aqui, aí Aham, você lê lá perdão. para nós. Não, não, tranquilo. É porque aqui, olha só que interessante. Importante nós entendermos isso aqui. Que cumprindo aqui esse dia, né, que o Senhor inaugurou a igreja, que ele deu início, a edificação, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque ainda estamos com a porta da, ou seja, perdão, estamos nesse período da igreja e Deus está com a porta da sua graça aberta. Inclusive, né, se tiver alguém nos assistindo que ainda não creu, não recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é o único que pode remir com o seu sangue, né, salvar, porque é importante nós entendermos que o evangelho ele não é uma missão de melhoria para esse mundo, ele é uma missão de resgate. Resgate Porque do pecador, né? Da do pessoa que pecador, se reconhece como um pecador diante do Senhor. Uma pessoa que se reconhece perdida, que não tem o que fazer para se salvar. Se você se sente assim, é porque o próprio Senhor está te mostrando que você precisa ser salvo. perfeitamente, mano, perfeitamente. Porque a edificação que eu estava dizendo aqui, ela vai terminar essa edificação da igreja, ou seja, quando o Senhor completar o último salvo que completa esse corpo, que completa essa edificação que o irmão, você, né, Cleverson, vai abrir lá em 1 Pedro, e isso vai acontecer. A última pessoa que há de ser salvo, ele vai completar essa edificação da igreja de Cristo, porque é o número completo de pedras que vai formar lá. Vamos ler Pedro, né, mano? Senão vamos ficar aqui Vamos lá. só. 1 Pedro 2, 4 a 10, é isso? 1 Pedro, eu Só para creio que é, eu creio que é capítulo 2, isso mesmo. Não, acho que o 4 até o 6, mano. 4 até o 6. Não, até o. Do 4 ao 5 só.
4 ao 5? Tá Isso, bom. para não tomar muito tempo. E chegando para vós, e chegando vós para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha aí, versículo 5: Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Pedras vivas. Então, esse, embora aqui, né, tem várias aplicações, inclusive a que nós estamos querendo aplicar aqui, uh, tirando lá de Mateus capítulo 16, versículo 18, é que essa edificação ela é uma casa espiritual. São pedras vivas. Quando o Senhor completar esse número de pedras que forma toda a igreja, o corpo da igreja, ele vem buscar a sua igreja para qualquer momento. Inclusive, você que está nos ouvindo aí, pode ser você, né, essa última pedra hoje, porque a vinda do Senhor Jesus está tão iminente, né, para tirar a sua igreja desse mundo, né, que um dia o rejeitou. Então, creia agora, né, no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, completa esse número, né, e o Senhor vem nos tirar daqui, nos levar para Ele de uma vez por todas, né, como a noiva de Cristo, e depois seremos a esposa, né, mas o conjunto de todos os salvos que forma a igreja. Tem mais algum comentário para fazer, Luca? Senão a gente pode encerrar o vídeo por aqui. Não, eu creio, viu, mano, que, assim, eu creio que tá bom, porque a pergunta que você fez inicialmente Foi foi, esclarecida, né? assim, à medida que o Senhor nos deu, né, para nós falarmos alguma coisa, que eu creio que esses versículos que foram lidos, né, já ajuda bastante a entender essa ideia aí de que igreja que você é, ou como que surgiu tantas igrejas, né? Porque isso aí é o homem, aquilo que Paulo falou lá para os anciãos de Éfeso, né? Que Uhum. após a minha partida, né? Que após a minha partida entraria Haveriam lobo, lobos cruéis, né? cruéis, no meio de vós, né? Que não pouparia o rebanho, e que dentre vós mesmo, ele diz, né? Se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si, né? Uhum. E aí a recomendação final de Paulo, né? Seria no versículo 31, eu creio, ou 33. Mas, enfim, esse é um outro assunto, não vamos entrar nele. Vamos deixar Mas, um tema para o próximo vídeo. E se houver perguntas, eu deixarei no meu canal as minhas redes sociais. Tem o WhatsApp, eu respondo assim que possível, porque no meu serviço eu não posso ter celular, então eu vou responder no intervalo, ou no ou de manhã, ou à noite, bem tarde à noite. Faremos um vídeo sobre isso e espero ter esclarecido o nosso tema. Um abraço e até mais. até.